E aí, pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, da nossa série de grandes partidas e análises, o que eu vou trazer para vocês aqui é uma partida da atualidade, uma partida que aconteceu no torneio de Gibraltar entre o grande mestre nacional Evandro Barbosa e Veselin Topalov, o ex-campeão mundial, jogador fortíssimo que perpetua entre os top players do mundo há muito tempo. Então, pessoal, essa partida aqui aconteceu na segunda rodada desse evento, tá? Que, para quem não sabe, está acontecendo na atualidade e é um evento muito forte que reúne os mais fortes jogadores de xadrez do mundo. Nessa ocasião, o Magnus Carlsen não está participando desse evento, tá? Mas estão lá muitos dos top players do mundo, como o Ivan Shuk, o Mamedjarov, o Vachier-Lagrave, entre outros, e o Topalov, que nessa ocasião aqui de hoje, nós vamos ver a partida dele contra o nosso grande mestre aqui do Brasil, Evandro Barbosa, e vamos ver o que aconteceu nessa partida tão interessante. E quando que nós vamos ver isso? Pois nós vamos ver isso agora. Bom, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas aqui estava Evandro Barbosa, o nosso grande mestre aqui do Brasil, e de negras, ninguém mais, ninguém menos que Veselin Topalov, isso mesmo! E o Evandro aqui saiu jogando então com E4, peão do rei. O Topalov jogou E5 e depois de cavalo F3 veio o cavalo C6, e nesse momento aqui, como a gente sabe, as brancas têm muitas possibilidades de jogada, tá? Por exemplo, bispo C4 é uma opção que leva para a abertura italiana, ou também bispo B5, que pode entrar nas linhas da Ruy Lopes, né? As pretas podem seguir com A6, e existe a variante da Ruy Lopes das trocas, a Ruy Lopes fechada, onde as brancas jogam com bispo A4. Porém, o Evandro aqui não escolheu nenhuma dessas linhas de desenvolvimento com o bispo. Ele seguiu jogando aqui com o cavalo C3. E nesse momento aqui, eles estão jogando a abertura dos 3 cavalos. Contudo, depois da jogada cavalo F6, a abertura aqui muda para a abertura dos 4 cavalos, que é uma abertura um pouco mais antiga, mas muito sólida para ambos os lados, tá? Então, depois de cavalo F6, o Evandro aqui rapidamente já mobiliza o centro com a jogada D4, criando algumas rupturas e pontos de contato. O Topalov capturou aqui, então veio cavalo por D4, seguido de bispo B4, que já traz uma ideia de ameaça aqui pelo Topalov, tá? O Topalov aqui está ameaçando capturar o peão de E4, já que o cavalo de C3 ele está pregado. Então, o Evandro aqui faz algumas simplificações, com cavalo por C6 e depois de B por C6, ele defende aqui o ponto de E4, desenvolvendo uma peça jogando com bispo D3. Então o bispo defende esse ponto, e o cavalo aqui segue pregado, mas no problema, porque logo em seguida as brancas já vão rocar, e as pretas também. Inclusive, nesse lance, o Topalov já fez o roque, e o Evandro também fez o Little Castles dele, e depois do roque curto das brancas, as pretas seguiram jogando aqui com D5, criando já aqui um contato no centro de peões, e ao mesmo tempo abrindo aqui uma diagonal muito importante para o desenvolvimento do bispo de C8. Então, depois de D5, ocorreram algumas trocas aqui, peão por peão, e agora o Evandro seguiu jogando com bispo G5, que prega aqui o cavalo de F6 e traz também uma ideia de ameaça para a posição das pretas, que seria capturar o cavalo de F6, e depois de dama por F6, pelas pretas, surge o tema aqui de cavalo por D5, tocando a dama e o bispo, certo? Então, por conta disso, o Topalov ele protege aqui o ponto de D5, jogando com C6, e saindo desses temas, agora se as brancas capturarem F6, as pretas podem tranquilamente retomar de dama e não vai expor aqui o roque. Então, depois de C6, o Evandro Barbosa seguiu jogando aqui com dama F3, botando a dama numa posição mais ativa, criando uma certa pressão aqui no ponto de F6. E nessa posição o Topalov jogou então torre B8, colocando a torre numa coluna aqui semi-aberta. O Evandro joga aqui cavalo E2 e vem então o lance bispo G4, que toca a dama e ao mesmo tempo cria uma pressãozinha aqui no ponto de E2. O Evandro aqui, nessa posição específica, ele faz algumas simplificações com a jogada bispo por F6, e depois de bispo por F3 jogada aqui pelo Topalov, vai ocorrer a troca das damas, porque as brancas aqui capturam a dama de D8, e depois de bispo por E2, segue aqui bispo por E2, e então torre de F por D8, e agora, após todas essas simplificações, a gente chega aqui num final de bispo de cores opostas e par de torres. Então, como a gente sabe, os bispos de cores opostas,
existe uma certa tendência que a partida empate. Mas quando a gente ainda tem as torres no tabuleiro, isso não é tão claro, tá? Porque podem surgir muitos temas ainda por conta da atividade dessas peças. Nessa posição, o Evandro segue jogando com torre de AD1, e o Topalov aqui jogou o lance A5, expandindo um pouco mais na ala da dama. E observem que esses peões das pretas, eles estão em casas brancas, e isso pode ser algum tema em algum momento para as brancas, né? Porque o Evandro tem o bispo de casas brancas, então vamos ver como que vai seguir essa partida. Depois de A5, o Evandro aqui joga a torre D3, passando a torre aqui para a terceira fileira, onde ela pode ter uma mobilidade muito interessante. Pode surgir o tema também de dobrada de torres em algum momento, ou rupturas com C4, são outros temas aqui que as brancas podem usufruir, né? Então, depois de torre D3, o Topalov joga aqui torre E8, um lance muito lógico que toca o bispo e coloca a torre na única coluna aberta aqui do tabuleiro. Então, o Evandro não vai permitir que esse bispo caia, claro que não, ele joga aqui com o bispo F3. E agora observem o primeiro ponto, pode ser um tema tático, né? Já que o bispo das brancas está tocando 2 peões aqui nas casas brancas. Em algum momento pode estar vindo a jogada C4 e a torre das brancas pode passar para a 7ª fileira e os peões das pretas estão nas casas brancas e podem surgir temas aqui. Então, depois de bispo F3, o Topalov aqui joga com G6, abrindo uma casa de fuga para o rei. O Evandro faz a mesma estratégia, então ele joga com G3, também abrindo uma casa de fuga para o rei. E depois da jogada torre E6, preparando aqui talvez uma dobradinha, ou segurando aqui os peões da base, o Evandro segue jogando com rei G2, veio então rei G7, seguido de torre C1, que traz já aquela ideia de ruptura talvez em C4, em algum momento, talvez não agora, né? Mas em algum momento pode estar surgindo essa ideia, parece que é isso que o Evandro está querendo fazer com o lance torre C1. O Topalov aqui segue jogando com o bispo C5, colocando o bispo nessa diagonal aqui bastante interessante também, mas ao mesmo tempo, o bispo C5 cria um tema tático aqui, relacionado com a jogada C4, porque quando as brancas jogam C4 e ameaçam tomar em D5, surge um descoberto aqui da torre em cima do bispo de C5. Então, claro, nada tão grave ainda de momento, mas pode ser uma jogada possível mais para frente. O Evandro, depois de bispo C5, joga com B3 aqui, limitando talvez um pouco das expansões do peão aqui na ala da dama das pretas. E então veio H5, expandindo na ala do rei. O Evandro não permite nenhuma expansão aqui, joga com H4, trancando toda a ala do rei. E agora, depois de H4, veio o lance A4. E o Evandro aqui, então, segue jogando com torre D2, reagrupando um pouquinho a torre, na segunda fileira, defendendo aqui o ponto de F2, e a segunda fileira por inteiro. Seguiu aqui rei F6, e agora sim C4. Chegou aquele momento da ruptura. Observem a pressão aqui no ponto de D5 e a pressão que vai surgir no ponto de C6 também. As pretas aqui jogaram então D4, não permitindo que a coluna C fosse aberta. E agora o Topalov tem um peão passado aqui, que é o peão de D4 passado e protegido no momento pelo bispo. Em contrapartida, ao mesmo tempo que o Topalov tem um peão passado, ele tem um peão aqui atrasado em C6, que pode ser um alvo de ataque aqui do bispo das brancas. Então, depois de D4, o Evandro que captura em A4, vem então rei E7, seguido de torre C2 e torre A8, que traz a ideia direta de recuperar aqui esse peão, né? Já que as brancas nesse momento não tem como defender o peão de A4, o Evandro aqui vai para uma ideia muito lógica de ativar pela coluna, já que a coluna B agora está totalmente liberada, já que a torre veio para 8, para recuperar o peão. Então o Topalov aqui tomou o peão de A4 e seguiu aqui então torre B7, rei F6, e agora o Evandro aqui vai atrás do peão fraco, que é o peão de C6, porém ele também tem um peão fraco aqui, que é o peão de C4. Então depois de torre C7, o Topalov, claro, capturou aqui o peão de C4, e depois de torre por C6, torre por C6, o Evandro nem chegou a fazer esse próximo lance aqui, que seria o lance de captura aqui da torre de C6, e eles firmaram aqui empate nessa posição. Muitos de vocês estavam me pedindo essa partida, ela empatou, tá, nessa posição específica, e claro, se o Evandro aqui continuasse seguindo tomando aqui em C6, que é o lance para recuperar a peça, a gente pode observar que ficou um final de bispo de cores opostas, que é suscetível ao empate, um peão passado para as pretas, um peão passado para as brancas, porque o lance A4 ele está vindo na sequência. E realmente uma posição bem equilibrada, um empate aqui muito importante para o torneio do Evandro, segunda rodada contra um jogador extremamente forte. Na próxima rodada,
o Evandro vai pegar outro super jogador, top player, o Michael Adams. Vamos ver o que vai acontecer nessas próximas partidas desse evento tão interessante que está acontecendo lá na Europa. Valeu, pessoal! Bom, pessoal, se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, que ajuda muito o canal a crescer. Te inscreve aí embaixo se tu ainda não é inscrito. Aciona o sininho das notificações para ficar sempre informado quando saírem vídeos novos aqui no canal. E até os próximos vídeos, pessoal. Valeu!